Boa noite, então, a todos. Nesse momento, eu gostaria de apresentar aos senhores algumas fotos, as quais eu tirei na avenida na semana passada, num dia de muita chuva. Foi mais ou menos um dia de chuva, como aconteceu domingo agora, e eu consegui verificar a mesma situação. Essas fotos, elas foram tiradas por mim mesma. Essa foto ali, ela fica mais ou menos em frente à Delícia Café, a Delícia Restaurante, poças d'água bem ao sair da porta do carro, pode passar. Ali eu tirei mais de perto, volta a mesma foto, foi tirada mais de perto para ver a quantidade de água que tem. Eu até testei, a água ela realmente entra dentro dos sapatos, dessa quantidade de água que tem aí, pode passar. Ali também é um outro trecho, pode passar. Esses trechos todos são só da avenida, tá? Volta. Ali ela fica próximo ao outro lado da rua, próximo à Leve, pode passar. Ali ela fica quase em frente ao Banco Bradesco, inclusive, se pudesse ampliar lá a entrada de acessibilidade, não sei se é possível, o objetivo dessa foto foi isso. Vocês podem perceber aquilo que eu falei na sessão passada, que o cadeirante precisa de uma canoa, né, de um barco, não de uma cadeira para entrar. Olha a situação da acessibilidade para a cadeira de rodas. Imagina um cadeirante saindo do carro, tendo que manusear sua própria cadeira, e estar passando, então, por essa acessibilidade que eu diria nada acessível. Pode passar? Ali chega a entrar água acima da calçada. Ela fica mais ou menos próximo ali do posto da avenida. Então, vocês olhem como que fica, mais ou menos ali próximo à padaria, ao posto da avenida. Olha a quantidade de água em cima da calçada. Isso quer dizer o quê? O nível do asfalto está no mesmo nível da calçada. Não faz sentido nenhum ter meio fio ser no mesmo nível. Pode passar? Ali também, a gente vê uma quantidade de água, se for ampliar um pouquinho a foto, fica mais ou menos em frente à Leve, em frente, quase próximo ao Banco do Cicobi, também tem uma quantidade de água. Vejam que são pontos assim de grande locais que vivem estacionados carros. É bastante utilizado esses pontos para estacionamento. Pode passar? Ali fica em frente quase ao Banco Itaú, também uma poça d'água. Pode ver que o carro nem estacionou muito para frente por conta da quantidade de água que tinha para poder descer. Próxima. Outra da calçada no nível, volta. A calçada no nível, o asfalto no nível da calçada, pode passar. Volta, devagarinho. Ali também nós estamos próximo a uma farmácia, calçada no nível do asfalto, pode passar. Ali é próximo ao ginásio de esportes, biblioteca pública municipal, mesma situação. Do outro lado da rua, também próximo ao ginásio, mesma situação. Se você olhar lá, tem uma quantidade enorme de água, né? Ou seja, falta boca de lobo, sim. Próxima. Nível da calçada, novamente, esse daí você já passou, vai para frente. Ok? Acabou? Então, obrigada, Danilo. Caros colegas, o que eu quero dizer com isso? Que muitas coisas foram trazidas, eu sou totalmente favorável a asfalto, inclusive na avenida que estava com bastante, realmente, buracos, enfim, a nossa avenida precisava, e nós já havíamos até solicitado que houvesse melhorias na avenida. Porém, eu vejo que dentro daquele velho discurso de prioridades que a gente tanto ouve, tem tantas ruas em bairros que não tem nem sequer calçamento, como é o caso de uma rua que tem atrás do CRAS do bairro Nossa Senhora Aparecida, também tem uma rua próximo à ABB, inclusive com pessoas deficientes que habitam lá, com idosos que têm dificuldade de locomoção e não tem asfalto lá. Talvez lá o asfalto seria mais importante do que a própria avenida. Outra coisa que eu vejo, essas obras da avenida ficaram bonitas, o asfalto ficou bonito, mas eu vejo que faltou
ele estar uma obra completa. Faltou realmente essa questão do meio-fio, da calçada estar no nível do asfalto. Isso não deveria estar, porque, como falei anteriormente, não faz sentido uma calçada, o meio-fio estar no nível da rua. Pela própria situação da água adentrando as calçadas e bem próximo aos comércios, dificultando, inclusive, as pessoas a se deslocarem no próprio comércio para comprar, por conta de estaciona, desce na água, molha calçada em frente ao comércio molhada. Outra situação, falta de bueiro, também essa situação aqui precisa ter bueiro, precisa resolver esse escoamento de água. Então, o que eu vejo com isso? Que, de repente, a questão da calçada deveria ter sido previamente arrumada, as bocas de lobo, e depois, então, ter feito o asfalto. Porque daí agora, se for fazer esse recorte, com certeza vai gerar um valor em cima disso que poderia ter sido economizado se fosse planejado antes. Volto a falar na questão, planejamento é tudo na vida. Eu vejo também que foi anunciado valor bem alto para a realização dessa obra, né? Porém, eu vejo que, de repente, os milhões gastos nessa obra de asfalto poderiam talvez ser usadas como habitação, porque a gente vê lá o Novo Horizonte com aquelas casas e as pessoas ansiosas por entrarem. Eu faço parte da comissão sobre essas casas de habitação e ainda não terminaram. Então, talvez esse dinheiro seria mais interessante usando lá para que as pessoas que ainda pagam aluguel, que ainda moram em situações de dificuldade, pudessem adentrar as suas casas e a avenida pudesse esperar um pouquinho a melhoria do asfalto. Veja outra questão, fila de exames quilométricas. Eu acho que todos os vereadores aqui já foram em algum momento questionados pela população em relação às filas quilométricas, sejam de exames, sejam de cirurgias, sejam de consultas com especialistas. Então, no meu ponto de vista, sou profissional da saúde e continuo achando, inclusive acreditando e defendendo que a saúde é a principal área, porque é a vida das pessoas que está em jogo, porque o exame muitas vezes é o diagnóstico que está numa corrida contra o relógio, e você sabe que, se tratando de uma doença mais grave como o câncer, é complicado ficar esperando uma semana, quem dirá um mês, 6 meses, 1 ano. Então, no meu ponto de vista, respeito a opinião dos demais, a saúde seria mais importante que o asfalto da avenida. Também vejo que eu discordo muitas vezes dos discursos de prioridade, salvo, novamente, falo que cada um tem a sua prioridade, mas do meu ponto de vista, eu acho que a prioridade realmente não seria esse asfalto, e me faz pensar que, de repente, o dinheiro desse asfalto entregue meio que às pressas, para que seja entregue, então, antes das eleições, para que dessa forma possa ser enfatizado, né, o nome do deputado estadual, qual mandou o recurso para fazer a revitalização da avenida, talvez essa seria a prioridade, né, antes que melhorar a saúde de muitos munícipes aqui que penam nas filas quilométricas da saúde do nosso município. Muito obrigada pela atenção. Usei a tribuna para realmente passar essas fotos e colocar minha indignação.